Vamos aprender a função agregar. A função agregar no Excel, ela é semelhante com a função subtotal. Ela tem a mesma finalidade, só que na função agregar, ela consegue fazer o somatório, gerar uma função de média, de soma, de contagem, através, se for gerado um erro. Na função subtotal, na função comum, se eu tiver algum erro durante a minha operação matemática, ela vai gerar um erro, ela não vai conseguir fazer essa contagem, mas na função agregar, sim. Então, vou selecionar essa região, onde é dos meus dados, vou aqui em caixa de nomes, vou colocar o nome do título, valor. Posso colocar aqui, selecionei, vou na caixa de títulos, posso colocar valor. Selecionei valor. Vou aqui na função comum, vou colocar igual, média, abrir a média, posso agora digitar valor. Observe que está mostrando que esse valor é uma planilha e não é uma função. Selecionei valor, fechei parênteses, Enter. Vai ter a média dos valores. Observe o que acontece se eu arrastar. Como eu coloquei valor, vai ser contabilizado somente do valor. Ok? Então, nós iremos deletar essas duas. Posso selecionar aqui para baixo. Em vez de colocar média, vou colocar soma. Frente ao valor. E vou fazer a contagem. Contar, no caso, a contagem vai ser contar números. Abro parênteses, vou colocar valor. Isso porque eu utilizei a caixa de nomes. Selecionei uma região, determinada região, e alterei aqui na caixa de nomes, como você observa. Agora, eu vou usar a função agregar, igual, agregar, abrir parênteses. A síntese da função vai ter o número da função, algumas opções e a matriz desejada. Observe que esse número vai gerar alguns indicadores de média, contar números, contar valores, máximo, mínimo, multiplicar, desvio padrão e o desvio padrão da população, da amostra, soma, algumas variações, maior, menor, enfim, vai ter mais opções. Nós iremos colocar, no caso aqui, a média, primeira opção, ponto e vírgula. Agora, em opções, observe que a síntese da função, a gente estava em número da função. Em número da função, ela pediu ela deu um indicativo de algumas operações matemáticas e nós selecionamos porque era a opção de média. Agora, coloquei ponto e vírgula e nós estamos agora em opções. Em opções, vai ter, no caso, um valor numérico de 0 até 7, onde o 0 vai ser ignorar funções do subtotal e agregações aninhadas. Podemos não ignorar nada, podemos ignorar linhas ocultas, linhas que foram filtradas, que estão ocultas, ignorar valores de erros. Iremos selecionar essa terceira opção, ignorar linhas ocultas, que quando nós ocultarmos linhas, aqueles valores serão ignorados, não serão contabilizados para a média, para a soma, enfim, para a operação que eu desejar. Vai ser ignorado se houver um erro também. Então, vamos colocar essa terceira opção. Ponto e vírgula. Agora vai pedir a matriz. A matriz nós podemos, como colocamos na caixa de nome, nós selecionamos que o valor seria a matriz. Observe. Fechei o parênteses, Enter. Foi gerado a média de todos os valores. Agora, eu posso simplesmente vou selecionar somente o A, foi gerado a média somente do A na função, a média ainda permaneceu de todos. Aqui no caso, a função agregar ficou dinâmica. Mas observe que, na média, eu vou pegar aqui onde está o A, deletei algumas informações, vou gerar um erro. Eu sei que o Excel gera um erro quando eu pego 0 e divido por 0.
ou pego qualquer valor e divido por 0. O Excel gerou um erro. Gerando o erro, as funções foram gerando erros. Aqui no caso, estava contabilizando 29, passou a contabilizar 27 números, não contabilizou os erros. E aqui, a operação, ela foi feita naturalmente. Observe que eu tenho um A, eu quero A mais B. Ela vai fazer essa média. Se eu colocar também a soma igual, vamos colocar agregar. Colocando agregar vai aparecer as opções. Agora vamos fazer soma. Isso quer dizer opção número 9. Ponto e vírgula, vai aparecer essas opções. Ignorar funções de subtotal e agregações lineadas. Vamos colocar essa terceira opção, que é ignorar linhas ocultas, valores de erro, funções subtotal e agregações lineares. Vamos ignorar praticamente todos os itens que é disposto. Vamos colocar aqui no caso, é referente à soma dos, no caso que a gente chamou de valor. Selecionei valor, fecho aqui. Observe que foi feito o somatório e aqui também permanece o erro. Eu posso colocar as opções ABC, apareceu a opção ABC, foi feito normalmente. E o valor e as funções geradas por função média e função soma, elas não conseguem contabilizar, mas a função agregar, mesmo quando há erros, é possível fazer a operação da média naturalmente. Claro que ela vai desprezar aquele erro, o Excel despreza o erro gerado e vai fazer a média dos demais valores. Se eu usar o subtotal, por exemplo, eu vou usar o subtotal, função subtotal, só por fim didático. Vou usar subtotal. Subtotal, lembrando que aqui no caso vou fazer a contagem, vou contar números. Vou contar números de quê? Do valor. Que no caso esse valor está simbolizando o valor unitário, que é referente a esses valores. Observe, né? Fez a contagem dos valores unitários. Eu posso simplesmente chegar onde tem os valores unitários e, digamos, vai aparecer vários erros aqui. Observe, houve uma contabilização referente a valor, que foi 7. E aqui no caso, observe, 3, 6, 7. E aqui foi contabilizado 16 valores. Os números não bateram. A função ela tem esse objetivo. Por que foi contabilizado 16? Lembre-se que tem o filtro. O item D, ok, vai ser contabilizado 16 novamente. Porque o contar se, ele vai contar se tiver um erro. E o erro ele contabiliza como vai ser 0. Ok? Ele vai conseguir fazer a função, vai contabilizar os números, independente se tem erro, não tem, digamos, tem vazios. Porque se tiver erros, e se tiver vazios, se tiver letras, ele não vai contabilizar, ele só vai contabilizar números. Pode ter erros, pode ter vazios, a função, a operação vai contabilizar do mesmo jeito. Agora, na média, na soma, não vai fazer essa contabilização. Ok? Aqui é a função subtotal. E se gerar um erro na função subtotal? Vamos gerar aqui, vou fazer esse deletar, vou colocar a função subtotal, aqui só por fim didático. Vou dizer que eu vou querer a média. A média de quê? Se lembra que eu coloquei valor representando esse intervalo que está destacado em azul, que é referente ao valor unitário. Fecho parênteses, aperto Enter. Observe que gerou um erro. A função subtotal, ela não opera com erros. Mas a função agregar, ela vai operar com erros. Agora iremos terminar nossa atividade. Conseguimos identificar as operações com somas, as operações voltadas a agregar e as operações voltadas a subtotal. Aqui nós iremos fazer as operações voltadas a agregar e as operações voltadas a subtotal. Aqui nós iremos contabilizar, vamos colocar agregar. Agregar, no caso, vamos fazer a contagem de números.
ponto e vírgula. Vamos fazer a terceira opção, que vai ignorar linhas ocultas. Isso quer dizer, quando tiver filtro, eu vou contabilizar somente aquelas opções que não foi filtrado. Ponto e vírgula vai ignorar erro também, essa terceira opção. Vou selecionar a matriz, como eu chamei o nome matriz dados. Fechei a matriz dados. Fechei a parênteses. Enter. Foi contabilizado. Agora, observe, pessoal, se eu colocar aqui média, ponto acento, média, vou contabilizar agora a opção média. A opção média, eu não vou colocar dados, eu vou selecionar essa região. Por quê? Porque quando eu selecionar essa região, fecho parênteses, vai gerar um erro, óbvio, mas eu vou poder arrastar para as linhas que estão ao lado. E eu sei que quando arrastar as linhas que estão ao lado, elas irão contabilizar agora. Olha a linha, quando eu arrastei para contabilizar a quantidade, como está alinhado, o valor tem a sequência valor unitário, ao lado, quantidade, depois valor total. Aqui também está no mesmo padrão. Então, eu selecionei as demais, quando o valor total está no intervalo já estabelecido. Nesse caso, quando está alinhado, é melhor que você não faça através de uma caixa de nomes, né? Mas que você selecione a informação desejada, fecha o parênteses, fechou o parênteses, seleciona para as demais. Na contagem, você pode colocar contar números. Contar números, você vai pedir essa região, você pode fazer do mesmo jeito. Contar números, fecha o parênteses, ele vai contabilizar, porque ele consegue contabilizar com erros. Foi contabilizado. Agora, nós temos aqui agregar. Observe que esse valor aqui eu posso substituir. Foi a caixa de nomes. Venho aqui no unitário, valor unitário, que era o que eu desejei. Fecho parênteses, enter. Quando eu arrastar para as demais células, serão contabilizados aqui referente à quantidade e o outro será contabilizado referente ao valor total, como eu desejo. Novamente aqui, eu coloquei dados, eu quis que vocês observassem esse detalhe. O dados é ideal, você nomear, vai facilitar a sua função, a compreensão da sua função, mas se tiver alinhado para automatizar e para gerar valores, aumentar a sua produtividade, você ganhar tempo, é melhor você selecionar a região do que contabilizar. E essa é a função da operação agregar. Essa função agregar. Eu vou conseguir gerar valores referente à média, à soma e a uns demais itens que tem a função. Vamos observar a função agregar. Na primeira parte, ela vai conseguir contabilizar a média, contabilizar números, valores, máximo, mínimo, múltiplo, os desvios padrões, a soma. Vai ter algumas variações da população, da amostra, modo único, maior, menor, e entre outras possibilidades relacionadas também à estatística. Essa função vai permitir gerar valores, você contabilizar e automatizar sua planilha através de filtros. Eu quero gerar valores somente do A. Então, você seleciona somente o A. Foi contabilizado. Vou gerar somente valores do B. Vai ser contabilizado do B. Somente do C. Será contabilizado. Foi contabilizado somente do C. Se eu chegar aqui e deletar essas informações, colocar aqui só para maneira didática, colocar um valor repetido para cada, ele vai conseguir, aqui no caso como eu tinha selecionado para 0, eu posso fazer essas operações. Selecionei, vou fazer a cópia ao lado. Agora as operações estão todas, no caso, estão compreendendo porque não há erro. Todas estão rodando naturalmente as funções. E esse é o objetivo da função agregar. Esse objetivo você pode usar como um subtotal, como um valor médio, como um valor soma. Sua planilha é muito grande, de repente gera um erro. E você quer que aquele erro seja desprezado. Porque se você usar um subtotal, se usar uma função comum,
a sua operação matemática, ela vai aparecer um erro. E se você colocar agregar, não irá aparecer.